Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Jó capítulo 3 a 5 é o nosso estudo hoje. Vamos ver o que tem para nós a palavra de Deus. Amém, queridos? Ore nessa hora e vamos pedir que Deus, por sua graça e misericórdia, fale no nosso coração. Bendito Deus, muito obrigado. Mais uma vez, a igreja do Senhor se reúne para o estudo da palavra do Senhor. E eu peço, nos ajuda, Pai, sairmos daqui edificados com algo novo para praticar com a Tua ajuda. Sabemos que somos edificados. Mais uma vez, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Nós Te bendizemos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos e irmãs queridos. Nós estudamos o 1 e o 2 na semana passada. Hoje o 3 até o 5, por isso já expliquei para os irmãos, porque na verdade o 4 é o primeiro discurso de um dos amigos de Jó, porém esse discurso vai até o final do próximo capítulo, então foi bom a gente ler junto para a gente encerrar, esse primeiro discurso. A partir de agora, irmãos, a partir do capítulo 3 até o 37, nós vamos ver um assunto bem específico, tá, irmão? Nós vamos ver Jó lamentando as aflições que ele está vivendo. Nós vamos ver Jó perguntando, se não teria sido melhor ele nunca ter nascido, ele perguntou isso, que era melhor não ter nascido, amaldiçoou o seu dia. Depois nós vamos ver os 3 amigos de Jó, que é o Elifaz, Bildade e o Zofar, que vão para consolar Jó, mas só que eles começam a questionar Jó sobre as alegações de que Jó dizia que ele não merecia ter sofrido, O argumento de Jó sempre vai ser assim, que ele não merecia ter sofrido aquilo. Ele não entendia nada que estava acontecendo. E nós só entendemos, irmãos, sabe por que nós entendemos o que Jó estava passando? Porque nós temos uma Bíblia escrita, e nós lemos o capítulo 1 e o 2 e vimos que foi um assunto, que ocorreu diante de Deus, os filhos de Deus se apresentando diante de Deus, veio Satanás e aí surgiu entre Deus e Satanás a conversa de que Jó era justo, Obrigado, irmão Anderson. E aí, foi aí que surgiu, já falamos sobre isso. Eu sei você, mas Jó não sabia. Tá, irmão? É a mesma coisa de você estar passando por uma luta grande e você, meu Deus, o que está acontecendo? Você ora de um lado, ora do outro, jejua, busca a Deus, consagra a sua vida e fica questionando, mas não entende. Por isso que nós hoje podemos entender a luta, por isso que eu estou falando para os irmãos. Eu já falei aqui na vez anterior, se você está lutando, para de reclamar e só fala, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque hoje nós temos a Bíblia, amém, queridos? Então a gente tem um livro de Jó e sabe, mas Jó não sabia. Vocês vão notar, irmãos, que na verdade Jó estava certo e Jó estava errado, e que os amigos de Jó também estavam certos e também estavam errados. Aqui a gente vai ver esses dois equilíbrios. É difícil entender o livro de Jó, porque a gente começa a tirar partido, dizer que Jó está errado, que Jó está certo, mas na verdade todo mundo está certo, todo mundo está errado, mas a gente vai ver e aprender com os erros para não cometer os mesmos, Então nós vamos encontrar isso, e logo em seguida, os 4 vão debater sobre a natureza do sofrimento na vida aqui na terra. Esses 3 camaradas começam a falar com Jó, e Jó começa a responder para eles. Por quê? Os amigos de Jó vão dizer para Jó, que a justiça de Deus não pune os justos, portanto, a doença e o sofrimento de Jó é porque Jó estava em pecado. E nós já vimos que é um grande erro, porque Jó, Deus fala, nunca existiu um homem tão íntegro e tão justo. Então Jó era um camarada livre de condenação, no entanto ele estava sofrendo isso. É por isso que foi pesado o primeiro estudo, que eu fiz aquelas perguntas no início, qual a relação de pecado e sofrimento? Qual a relação de ser um crente bom e ser abençoado? Alguns irmãos até pensaram que tinha que ser bom para ser abençoado, porque essa é a teoria, essa é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade lá fora fala que vem para a minha igreja, porque lá você vai ser abençoado, não é assim? Dá o dízimo na minha igreja, como é que fala? Planta na minha igreja que você vai ser abençoado, aquela igreja é boa. Isso é mentira do diabo. Jó mostra isso, era um homem bom, um homem íntegro, um homem justo, mas ele caiu numa situação de provação. Então assim, é muito complicado o livro de Jó, irmãos. As lições do livro de Jó são tremendas, mas não é um livro fácil de você sair, e dizer que está atendendo. Então, irmãos, fica nesse embate, os amigos dizendo
que não existe esse negócio do justo padecer, que Jó estava em pecado, né? E toda a dor de Jó era em função do pecado, e Jó dizendo o tempo todo que ele não merecia isso, porque ele era bom. É onde Deus está ensinando Jó também. Rapaz, você acha que você é o quê? Né? Do 38 para lá, né, irmãos? Porque do 3 até o 37 vai ser só discussão. No 38 Deus entra na conversa. Deus deixa Jó e os amigos dele ficar batendo boca do capítulo 3 ao 37. No 38 Deus abre a boca e fala para Jó. E quando Deus começa a falar, Deus dá uma lição de moral tão grande em Jó, que Jó acaba, lá no finalzinho, no capítulo 42, ele pede perdão a Deus, e fala: olha Deus, eu falei daquilo que eu não sabia, me perdoa, né? Onde eu estava com a cabeça, né? E começa a falar com Deus, e né, fala: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Na verdade Jó não estava vendo Deus com os olhos, mas ele estava dizendo: olha, eu sabia muito do Senhor, porque eu escutava os outros falar, mas agora não, o Senhor está falando comigo, eu entendo. É por isso que aqui na igreja a gente fala assim, que a pessoa precisa ter uma experiência pessoal com Deus, porque essa experiência pessoal muda o homem. Jó fala isso no capítulo 42, né? Jacó era um homem trapaceiro, até que no val do Jaboque, ele lutou com o anjo do Senhor, que ali é o Senhor lutando com ele, era uma expressão que dá a entender que era, né, uma oração, em oração, e ali ele sai dali um novo homem, porque ele teve uma experiência pessoal com Deus. Então não sai, irmãos, viu? Não sai dessa experiência pessoal com Deus, porque no dia que você tiver, ninguém te tira mais, irmão, da presença do Senhor. É sério, se você tiver uma experiência pessoal com Deus, você e Deus, ela te marca e ela te edifica, você nunca mais vai sair da presença do Senhor, porque enquanto você servir a Deus, ouvindo os outros, é uma coisa, quando você tem contato com Deus, né, Deus te tratando com você, muda sua experiência. Então Jó vai ter essa, e Jó vai declarar a sua inocência, né, do capítulo 33 até o 37, ele vai declarar a sua inocência, e vai manter confiante em Deus, né, ele vai manter sua confiança firme, ele não vai blasfemar de Deus, embora, né, ele não sabia por que sobreveio aquelas coisas com ele, igual eu disse para você, nós temos o livro que mostra por quê, mas ele não sabia. Conversa com alguém, irmãos, um dia que está passando por uma luta desesperadora, você vai se dar conta que a pessoa fica literalmente desorientada, mesmo o crente mais fiel fica desorientado, tá, irmãos? Por isso nós oramos aqui na quarta-feira, por isso eu oro por você na minha casa, eu oro pela igreja toda, para pedir a Deus para não deixar você viver uma situação perturbadora, porque viver uma situação perturbadora, irmãos, primeira coisa que acontece é uma grande interrogação, porque nós aprendemos errado, que porque a gente é fiel a Deus, está na presença de Deus, Deus não vai deixar vir para a gente luta, e vem, pode vir, já falei semana passada, né, que Deus deixa vir luta sobre aquela pessoa que tem condições de suportar a tentação, ela só vem junto com a fortaleza de Deus. Então são teorias erradas, e eu repeti aqui, tá, irmão, eu falei aqui e repito, por isso que dentro das igrejas tem crente frustrado, por isso que dentro das igrejas tem crente com ansiedade e depressão. Eu não quero me referir a uma depressão comum de uma doença, mas é a depressão que vem da perturbação, porque a pessoa não entende a luta, né? Fui diagnosticado com glicose alta, diabetes tipo 2, é bom controladinho, dá para controlar com dieta, exercício e tal, mas seria o caso de eu começar, meu Deus, por que essa maldição me pegou, não é assim? Não, querido, eu peguei, mas que é isso, doutor, eu tenho esse negócio? Tem, fez um punhado de exame, olha, é do tipo 2, você vai beber isso e vai fazer dieta, a dieta é que é o problema, né, irmãos? Beber o remédio, a gente manda para o bucho, o governo até me dá ele é de graça, eu bebo ele, mas a dieta e o exercício é complicado. Ô irmão, aí eu vou entrar em pânico, não, porque o Senhor prometeu, o Senhor promete, é uma maldição de família, né, porque minha mãe tinha, mas não sei quem mais tinha. Não, querido, a gente tem que estar pronto para os diagnósticos ruins, tem que estar pronto para qualquer situação e terminar a carreira igual Paulo terminou a carreira dele, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, não importa, essa é a estrutura, irmãos, que o Evangelho traz para nós. Sabe, irmãos, eu tive pensando, esses dias eu tenho pensado muito na igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, aquela igreja, né,
que os apóstolos começaram depois de Jesus, e à medida que eles foram morrendo, né, os fiéis foram levando para frente, até chegar em mim hoje, até chegar em você. Está pensando naquela igreja, até que morreu o último apóstolo, né? Não sei qual foi dos últimos, porque não tem registro, mas estava pensando naquela igreja. Irmãos, como aqueles homens estavam preparados para ser preso e para morrer. Paulo chegou a dizer que para ele era um gozo, era uma alegria passar por aquilo. Olha, irmãos, será que nós estamos preparados, não para morrer assim, porque não se mata ninguém pelo Evangelho, né, irmãos? É claro, glória a Deus, que não morre ninguém pelo Evangelho aqui no Brasil, mas a luta que vier na tua vida, irmão, ô irmão, passa ela com honra, passa ela na presença do Senhor, e não desanima, porque eles criaram em nós uma vergonha, irmãos, que as pessoas têm vergonha de falar que estão doentes, as pessoas têm vergonha de falar que estão em dificuldade financeira, as pessoas têm dificuldade de falar, sei lá o que, suas fraquezas. Os crentes têm vergonha de falar das fraquezas, mas me explica aí, querido. Os apóstolos passaram por todas as fraquezas. Paulo chegou a dizer para nós, ensinou, né, que quando ele era fraco, é que ele era o quê? Olha para você ver, tinha prazer. Você imaginou eu subir no púlpito aqui, gente, olha, eu estou muito fraco, sinceramente, eu estou fraco demais, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas eu estou numa... Irmão, vocês vão me esconjurar, vai me mandar pedra, não vai? Não, vamos trocar o pastor, porque o pastor tem que ser, né? O pastor tem que ser um... Não, onde arrumou isso, né? O livro de Jó, irmãos, é um ensinamento tremendo, que não é assim que funciona, né, irmãos? Então, vai surgir mais no final desse capítulo, até o 37, o Eliú, que era o mais jovem dele, que vai oferecer uma reflexão sobre os motivos do sofrimento de Jó, né? Assim, então, agora do 3 até o 37, esses vão ser os assuntos que nós vamos, né, encontrar dentro do livro. E nesse capítulo que lemos, nós vamos ver o pronunciamento de Jó. Depois que Jó recebeu as notícias das tragédias, Jó fica em silêncio, né? Fica caladinho, diz que os amigos dele chegou perto dele, né? Está escrito no capítulo 2, que se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles disse uma palavra, porque viram a dor de Jó era muito grande. Capítulo 2, versículo 13. Então eles ficaram ali 7 dias do lado de Jó, ninguém falava nada, ninguém abria a boca. Lembra dos 7 dias de rodear o muro de Jerusalém em silêncio? Dá uma analogia bem feita. Aqui foram 7 dias sentado do lado de Jó, e a Bíblia diz que Jó se coçava com caco, né? E vinha os cachorros, né, lamber-lhe as feridas. Então ficaram vendo aquilo 7 dias, e Jó, tanta dor, certamente Jó estava gemendo e rolando, né, de dor. É isso que está dizendo para nós, termina assim: passado esses 7 dias, irmão, Jó abre a boca, e quando ele abre a boca, ele fala isso que nós lemos no capítulo 3, ele vai abrir a boca e vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Profundamente ferido e angustiado por tudo que ele estava passando, ele amaldiçoou o dia que nasceu, né? E ele começa a perguntar por que ele não morreu no dia que nasceu. Depois ele fala, por que assim que eu saí de dentro da minha mãe, do ventre dela, né? Por que o joelho dela me amparou, né? Por que teve um peito que me amamentou? Por que eu não morri, né? Por que a minha mãe não deixou eu morrer? Ele começa a pensar assim, irmãos. É isso que Jó diz quando ele sucessa a dor dele um pouco, né? E ele começa a abrir a boca. Até então, foi isso que ele fez, né? Ele começa a falar essas maldições, né? Dizendo que as pessoas que amaldiçoam os dias deveriam ter amaldiçoado o dia que ele nasceu, que aquele dia não devia nem ser contado no calendário. Olha a situação do homem, irmãos. Já imaginou? Nasci dia 10 de agosto. Já imagina eu estar tão triste com o dia que eu nasci, que eu falar, o 10 de agosto nem devia existir no calendário. Ele fala que o dia que ele nasceu não devia existir. Ele vai amaldiçoando o dia que ele nasceu. Não amaldiçoou a mãe dele, não amaldiçoou o pai, nem nada. Mas ele chega a perguntar, por que ela não deixou ele morrer? Por que ela foi dar leite para ele? Por que não deixou ele sem leite lá para ele morrer? Ele vai amaldiçoando assim. Porém, irmãos, no versículo 25 e 26, Jó fala que ele tinha um medo terrível que tudo isso que aconteceu com ele acontecesse. E no meu entendimento, não vi ninguém escrevendo sobre isso, mas eu deveria escrever uma teoria, um livro sobre isso, porque na hora que Jó abre a boca e fala que ele temia o que aconteceu a ele, eu me lembro
que vários versículos na Bíblia, entre eles, 2 Timóteo capítulo 1, diz que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Apocalipse 21:8 diz que os medrosos, os que têm medo, não entrarão na cidade, no reino de Deus. E eu vou encontrar vários outros versículos que diz que ter medo não é de Deus. Deus dá espírito de ousadia, de coragem, de graça. E aí eu faço a pergunta: não seria esta a legalidade usada por Satanás? É a única coisa, irmão. Eu já li esse livro, eu já falei para os irmãos que eu amo tanto o livro de Jó e o de Apocalipse, que todos os dois eu cheguei a ler, tipo, num dia só, numa noite, tanto que eu gosto. Se eu sei que eu não tenho hora de acordar amanhã nem nada, eu começo a ler, eu fico apaixonado. Tem gente que gosta do livro de Provérbios, tem gente que gosta de Cantares, tem gente que gosta de Salmo. Eu amo o livro de Jó e amo o livro de Apocalipse. Para mim, são livros maravilhosos. O de Jó, agora eu entendo por quê. Porque o Jó fala da tragédia humana, do sofrimento humano que todo mundo está sujeito. E o Apocalipse fala do novo céu, uma nova terra, daquilo que vai acontecer com todo santo, todo salvo, e que vai acontecer também com quem vai para o inferno, né? Porque lá fala de julgamento final, os filhos de Deus vão com Deus, e os de Satanás vai com ele e tal. Então, para mim, esses livros são tremendos, não tenho medo de ler nenhum deles, não me assusta Apocalipse, não me assusta o livro de Jó. Então, lendo ele, me veio isso em mente já há muitos anos, já compartilhei com vocês. Quando ele fala, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Irmão, é isso que ele tinha medo. Então quer dizer que Jó tinha medo de perder as riquezas que ele tinha. O que eu vou fazer da minha vida se eu perder o emprego, né? Alguém aqui já pensou isso? Como é que eu vou pôr comida lá em casa se eu perder o emprego? É isso que eu estou chamando de medo, irmãos. E vou ser sincero uma coisa, tem um ditado lá fora que diz que de tanto você pensar numa coisa, ela te acontece. Está aqui, Jó falou, que eu temia me aconteceu. Ah, eu vou perder meu marido, eu vou perder meu marido. Ah, eu vou perder minha esposa, vou perder a minha esposa. Ai, meu filho vai morrer, vai morrer. Ai, eu tenho que ir levar ele, porque senão um carro pega ele, não sei o quê. Gente, os nossos medos não vêm de Deus. A gente precisa buscar Deus fé, graça. Amém, queridos? Isso é para mim e para você. Então, quando eu começo a ver essas palavras, essa palavra de Jó, eu encontro uma legalidade ali dentro, e eu comprovo ela pela Bíblia mesmo, tá, irmãos? Porque eu já falei para vocês, quando Deus põe alguma coisa na minha cabeça, eu entendo aquilo que a palavra diz, que ninguém pode acusar ninguém, se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Então eu uso isso para um outro fim. Eu falo sempre com Deus, que algo que Ele me diz, eu preciso de 2 ou 3 testemunhas da própria palavra dele. Nenhum anjo chega perto de mim e falar assim, é verdade, é Deus está te falando. Não, se Deus me mostra algo na Bíblia, eu falo, Deus, eu preciso de mais 2, pelo menos mais 1 ou 2 testemunhas, para juntar e eu acreditar que isso que estou entendendo aqui é de Deus. Então o que acontece? Quando Deus me falou isso, e eu fiz a pergunta para Deus, mas onde eu tenho mais coisa? Deus falou, volta lá no capítulo 1, que está lá a prova de que Jó tinha medo. Então volta no capítulo 1 para você ver a prova que Jó tinha medo, que perdeu os filhos dele. É incrível, irmãos. Então, não é uma teoria, não é uma falácia, eu estou te mostrando na Bíblia. O capítulo 1 começa dizendo assim, eu vou ler até o 5, porque o que eu estou te falando é profundo, está na Bíblia, mas eu quero que você veja. O capítulo 1 vai falar de Jó e diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, era reto, temia a Deus e se desviava do mal. Era um tremendo crente, né, irmão? Um tremendo santo, né? Aí vai falar, nasceram-lhe 7 filhas, 3 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior do que todos do Oriente. Ele era um fazendeiro riquíssimo, na verdade. Aí olha bem o que começa quando Deus falou comigo, vai lá no capítulo 1, rapaz, para você ver que ele tinha medo. Olha bem, versículo 4 e 5 diz isso, ia seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ou seja, os 7 filhos de Jó faziam churrasco, cada um na sua vez,
e chamava as 3 irmãs para ir também. E lá eles comiam e bebiam. Você pensa que eles comiam e bebiam Coca-Cola? Você pensa que eles comiam e bebiam refrigerante? Não, que eles chapavam vinho, era a bebida da época, era vinho e água, tá? Vinho e água. Então, olha bem, quando eles faziam isso, olha o que o versículo 5 fala. Terminados os dias de seus banquetes, olha bem, Jó chamava seus filhos e santificava seus filhos. E por que ele santificava? Levantando-se de manhã, ele oferecia holocausto, segundo o número de cada um dos filhos, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus do seu coração. Então, ele sacrificava e santificava os filhos dele, irmãos, mesmo sem ter pecado. Não, era sacrificar mesmo, e era sacrifício pelo pecado, mesmo sem a lei, tá? Mesmo sem existir a lei. Teve uma irmã que até me perguntou aqui, como podia, né, antes da lei já ter gente que servia a Deus, porque a lei de Deus, ela sempre existiu no coração. Quando ele usou Moisés para colocar a lei, e depois Davi para ordenar o culto, foram tempos futuros, mas a gente vê que antes de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, antes da nação de Israel nascer, e Deus dá o culto para eles bonitinho dentro da lei, lá atrás tinha gente que servia a Deus. O bom exemplo era mesmo lá, dentro da primeira família que teve na terra, Adão e Eva, teve Abel e Caim, né? Caim e Abel. O que acontece? O que aconteceu com Caim e Abel? Qual foi o motivo de um matar o outro? Surgiu por quê? Porque eles foram oferecer oferta. Oferta para quem? Pois é, não existe nada escrito na Bíblia de uma lei dizendo que precisava ofertar, mas eles ofertaram. Por que eles ofertaram? Porque tinha a lei de Deus, a vontade, o desejo de Deus já expresso no coração do homem. Então assim funciona. Então veja bem, olha o que diz a palavra. Vou reler para o pastor Marci, tá? Ele, né, pegar. Verso 5, terminados os dias dos banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Tá. Levantando-se de madrugada, ele oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando que talvez seus filhos tivessem pecado. Ele ofereceu holocausto. Holocausto é o quê? Holocausto é sacrifício, tá, irmãos? Holocausto é sacrifício. Holocausto é matar um animal, tá, irmãos? Mesmo que Deus não tivesse orientado, igual lá Abel e Caim foram oferecer, né? Abel ofereceu das suas ovelhas, Caim ofereceu do fruto da terra, Deus não agradou, e de Caim ficou com raiva e matou seu irmão. Não existe regra nenhuma de sacrifício de oferta, e eles ofertaram. Aqui é a mesma coisa, irmão. Jó sabia que havia holocausto. Holocausto é sacrificar animal, sacrificar alguma coisa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a palavra sacrifício, tá bom, irmãos? A gente, por exemplo, fala sacrifício às vezes de maneira errada. Quando as pessoas vão levar um cachorro lá nos zoonoses, para eles matar o cachorro, o que a gente costuma dizer? Que eles vão o quê? Os zoonoses vão fazer o quê? Sacrificar, mas está errado. Sacrificar é rito religioso, não é privilégio só, né, da nossa fé em Deus, né? A fé em Deus do Antigo Testamento, de sacrificar a Deus animais, mas é também prática de outras religiões, principalmente a afro-brasileira, de sacrificar galinha, né, bode, por aí vai. Então sacrifício é holocausto, é matar, é imolar algo, um animal no caso, vivo, em oferenda a Deus ou à divindade. E ele fazia holocausto pelos filhos, pensando que eles tinham pecado. Agora, irmão, pensa bem numa coisa. Vale sacrifício por um pecado não cometido? Ou que não se tenha consciência, vamos falar assim melhor, porque talvez você até tenha consciência de pecado que nem foi pecado, mas a própria consciência do pecado te leva à necessidade de confessar aquele pecado e se arrepender. E no Velho Testamento era, cometeu o pecado, sacrifica. Não, ele estava sacrificando primeiro sem ter pecado, ou seja, talvez meus filhos pecarem, então deixa eu sacrificar para Deus não matar eles. Isso é medo, irmão, isso é temor, isso é antecipação de algo que não existe.
E a antecipação de um sofrimento, presta atenção, a antecipação de um sofrimento causa sofrimento. Quem aqui foi fazer uma prova um dia e ficou com medo antes da prova? Né? Não, mas você não fez ainda, mas você já sofre como se tivesse feito. Então, queridos, guarda isso, leia na tua Bíblia com cuidado, com muito cuidado. Eu procurei em várias traduções, o versículo 25 e 26 do capítulo 3, diz exatamente isso. Ele tinha medo, e ele fala: o que eu temia, o que eu tinha medo me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso, mas tenho só perturbação. Jó era o homem, ele diz, irmão, com a palavra dele, que ele era um homem que andava com medo dessas coisas acontecerem. Isso aí você não pode tirar de jeito nenhum da palavra, não tem como você tirar. Ele tinha medo e aconteceu. Tem a ver com o pavor e o medo. Jó está dizendo aqui: o que eu temia aconteceu comigo. Por isso que a gente tem que entregar os medos nossos, os pavores nossos a Deus. Você tem medo de morrer de câncer? Então começa a pedir a Deus: tira de mim, Senhor, esse medo, tira de mim esse pavor, porque é legalidade no reino espiritual. Você tem medo de perder teu emprego? Porque eu estou falando do medo, irmãos. Não é a questão de você saber, é do jeito que está a economia, esse negócio vai ficar ruim. Não, querido, isso aí é uma coisa normal. Mas eu estou falando da pessoa que tem medo. Jó está falando que ele tinha esse medo que era além da medida. Ah, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. É isso, os irmãos não estão entendendo, amém, queridos? Os irmãos não vão me confundir e pensar que nós estamos falando de um medinho. Não, irmão, era aquele medo doentio que machucou. Deixa eu fazer uma pergunta: você conhece alguém que tem esse medo que eu estou falando? Né? O Tijona tem. Então assim, isso é tratável, irmãos, tá? Isso é tratado. Vai no psicólogo, ora, busca Deus, busca ajuda, porque esse medo que eu estou dizendo, esse medo que isso é espiritual. Por isso que eu estou dizendo para vocês da legalidade, é quase certo que é isto. Não tem no registro bíblico, mas tem aquela conversa de Deus com Satanás, e Satanás incitando Deus, e Deus falando: vai, mas não mata ele. Então, e ele diz aqui que o que ele temia sobreveio, tá? Que ele temia sobreveio. Eu também já vi gente demais, irmãos, que tinha medo que certas coisas acontecessem, e aconteceu. É esse medo. Isso aí você vai para o psicólogo, tem jeito de você trabalhar isso, e acima de tudo nós estamos falando que a maneira espiritual é aquela. Você já viu, a Bíblia não fala que o justo não vai padecer necessidade, não fala que não vai faltar o pão na casa do justo. Tudo isso é para nos ensinar a depositar fé em Deus e crer que Deus vai fazer cumprir isso. E quando a gente descansa em Deus, de fato acontece, Deus supre, Deus manda. Eu já vi gente dizendo que saiu do emprego e mal saiu, já arrumou outro. É uma questão muito prática, irmãos, é descansar em Deus, confiar que aqueles nossos medos, nossos temores, Deus vai ter misericórdia, não vai deixar acontecer. Amém, queridos? Então esse medo que Jó está falando, e não adianta tentar fugir, pode pegar qualquer tradução boa, você vai ver, é o que ele temia. Ele fala: o que eu temia me sobreveio, e agora ele estava perturbado, ele perdeu a paz, perdeu o sossego. O medo, quando ele vem, a gente tem que repreender nossos medos, tá? De certa forma, não vou chamar de medo, porque a palavra medo é muito de humano. Jesus era homem, era humano ali na cruz também, mas você lembra a oração de Jesus? Será que Jesus foi covarde quando ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice? Né? Será que Jesus tinha medo? O que ele tinha? Nada disso, mas mostra um lado do homem, Deus, que estava ali, de Jesus Cristo, que ele argumentou com Deus e sugeriu para Deus, ou buscou de Deus um outro caminho que não fosse a cruz. Os motivos nós não vamos questionar, mas é para os irmãos entenderem que esse negócio da gente pensar que a gente é muito forte, muito grande, muito perfeito, e tá roliço, né, de tão forte, a gente tem que rever isso e aprender com a Bíblia. E aqui nesse caso, o livro de Jó me deixa muito claro, os nossos medos, os nossos temores, a gente precisa colocar eles na mão do Todo-Poderoso e falar: Deus, segura e tenha misericórdia, não me deixe isso acontecer. Aí isso vai para o filho: ai, se eu ficasse preocupado, minhas filhas vão se perder, porque o mundo está muito terrível, porque, irmão, quando vinha aqueles medos, o negócio é: tenha misericórdia, Senhor, tira isso de mim,
isso não vai acontecer. O Senhor vai guardar, o Senhor vai segurar. Porque ao colocar o medo em nós, o diabo consegue nos enfraquecer. O medo vai gerar a dúvida de que o Todo-Poderoso pode nos guardar e impedir. Fala que não. O medo, ele nos coloca, nos paralisa, e o medo coloca em dúvida o poder de Deus. Né? É por isso que nós somos aperfeiçoados na fraqueza. Quando a gente está nos pés do Senhor, a gente é fraco, fala, sou fraco, sou necessitado, me ajuda, porque não vai ter jeito. Aí entra Deus num coração sincero. Mas quando a gente não faz assim, entra o medo. O medo, irmãos, o medo nos enfraquece, o medo nos tira toda... Na verdade, o medo funciona assim, só um minutinho, Moela. O medo, tecnicamente, né, porque a gente estuda essas questões na psicologia, porque a gente trata de fobia, de pânico, né, e os pânicos são medo excessivo que a pessoa tem. Medo de quê? O pânico é um medo irreal, irmãos, é medo irreal. Eu vou falar um medo irreal, para você ver. Quem aqui das mulheres, que quando vê uma barata, pula longe? Quem não pula? É raro. Agora vamos lá, ó, qual a proporcionalidade? Uma baratinha e você desse tamanho, guidinho, fortinho. Está vendo, irmãos? Isso aí é uma coisa desproporcional, é um medo desproporcional, né? Se fosse um elefante, um leão, né? Uma cobra, uma serpente que você não sabe. Então esses medos desproporcionais, irmãos, às vezes, eu estou falando da barata porque a gente não pula de medo da barata, né? De nojo. Geralmente a gente tem repulsa por ser um bicho porco para danar, né, irmãos? E aquelas unhas, se você nunca teve essa experiência, quem sabe um dia você tem, deixa uma barata pular no você, com aquelas garrinhas dela ali, é uma beleza, tá? É uma beleza, aquilo ali, você arrepia, joga longe, pum, mas é pelo nojo. Mas quando a pessoa tem um medo, irmãos, que não é justificável, aí é o medo pavor, é o medo fobia, é o medo pânico que doece. Vai conversar com a pessoa que tem pânico, você vê, ela tem medo de morrer, mas quem é que vai matar ela? Mas ela sente que está morrendo. Ela sente que está morrendo. Então é um medo desproporcional, inexistente. É esse medo, e Jó declara que tinha medo. Isso que ele temia aconteceu. Deus está me mandando te ensinar isso. Não tenha medo, mas repreenda. E fala assim como eu sempre falei nas minhas orações. Eu não sou o maior crente, nem o maior orador. Mas sabe como eu sempre orei pela minha família? Já falei para vocês aqui. Minha oração com Deus foi sempre muito simples como se fosse uma criancinha. Minha oração é: Deus, guarda a minha filha na frente, atrás, na direita e na esquerda, em cima e embaixo, porque talvez ela está num prédio, tem em cima e embaixo. Seja simples com Deus, mas tenha fé, tá? Quando me vem aquele medo, aquela insegurança, eu falo: Deus, guarda minha filha, guarda minha neta, guarda fulano na frente, atrás, direita, esquerda, e eu descanso em paz. Porque se você der lugar ao medo, você dará uma legalidade, porque Deus não opera no temor e nem no medo. Deus opera sim na fraqueza, quando a gente é sincero. Agora, quando a gente deixa o medo tomar conta, o diabo tem uma oportunidade de dizer: olha lá, aquele lá é medroso, olha lá, o senhor não deu espírito de temor, mas ele tem temor. Ele não tem medo, o senhor não deu espírito de medo, mas ele tem medo. Isso é próprio do diabo, irmãos, o espírito de temor, o espírito de medo. Isso é tudo maligno, e a gente às vezes tem. Então, mães, toma isso para vocês, tá? Põe a mão na cabeça dos filhos de vocês, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, mãe. Só estou falando com mãe, mas tem pai aqui também. Pega na cabeça do teu filho, da filha, põe a mão na cabeça. Enquanto o menino está pulando, gritando no teu colo ali, brincando, fala no ouvido dele, palavra de poder. Eu falo isso nos ouvidos do meu netinho, porque das minhas filhas eu falava, eu profetizava no ouvidinho delas, vitória, proteção, que o mundo não ia tomar conta, que o diabo não ia pegar. Desde bebezinho no colo eu já falava, e foi crescendo, depois não dava mais. Eu falo agora na minha oração. É isso, irmãos, que faz a gente vencer o medo de perder os filhos, de perder isso, perder aquilo. É isso que faz a gente ser vitorioso. Orar e confiar em Deus. E o medo vem, vai em frente, repreenda, manda ver. Confia em Deus e Deus vai fazer a obra, tá? Agora, o que eu quero dizer para você? Por favor, mãe e pai, não confesse a Deus pecados que você nem sabe que o teu filho cometeu. Não funciona. Não é assim. A gente não confessa pecado que não cometeu, a gente confessa pecado que cometeu. Assim a gente não oferece holocausto por pecado que não cometeu. Jó fazia. A gente faz quando sabe, cometeu, então vamos lá, vamos oferecer holocausto a Deus. Por aí, tá, irmão, você vai aplicando no seu coração a palavra de Deus, e isso é muito útil na tua vida. Agora, o 4 e o 5,
nós vamos encontrar o primeiro discurso de Elifaz. O primeiro amigo de Jó abre a boca. O que esse homem vai fazer? Elifaz ignora totalmente a dor, o flagelo, a desgraça que Jó vivia, irmãos. E então, ele começa lembrando Jó. Olha, Jó, você, versículo 3, ô Jó, você ensinava as pessoas, você fortalecia o fraco, as tuas palavras eram de sustentar aqueles que estavam para não tropeçar, você fortalecia os joelhos enfraquecidos, mas agora, Jó, que a aflição chegou para você, você está assim desanimado, desesperado e querendo até que o dia você tivesse morrido quando novo. Então, irmãos, você falar para uma pessoa que está em sofrimento essas palavras, lembrar, não fica assim, você é forte. Irmão, a pior coisa que a gente faz para um irmão que está em sofrimento é querer fortalecer esse irmão, lembrando que ele é forte. Ô irmão, é hora de chorar, é hora de sofrer, é hora de ter dor. Quando você for visitar alguém que está desesperado em dor, não fala, irmão, não é hora, é o que esse camarada está dizendo aqui, lançando na cara de Jó, e além de tudo falou, Jó, você é forte, você é conselheiro, Jó, você sempre deu palavra para levantar os outros, mas ele ainda fala aqui, mas agora que a luta chegou para você, você está assim, irmão, você derruba a pessoa. A Bíblia não fala que tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo disso, tempo daquilo. Então a gente precisa respeitar os tempos. Então quando você for visitar alguém que perdeu uma família, se precisar não fala nada, é a tua presença ali que importa, é o teu abraço, é o teu olho no olho. Tem gente que vai e faz piada, né? Já viu a pessoa que chega num lugar de morto e começa a fazer piada, né? Não faz, querido, é hora, é o momento. Então os ensinamentos do livro de Jó são tremendos, tá? Então assim, é sério. Aí depois, né, depois que a gente foi conversar sobre o ocorrido, nada de jogar na cara, esse camarada faz isso, irmãos, ele lança na cara que ele era bom conselheiro, e fala agora, né, agora que a coisa está ruim para o seu lado, você está aflito, você está aí desesperado, né, porque às vezes eu e você como crente somos cobrados, porque a gente fortalece todo mundo, e quando a gente é o dia da gente chorar, né, no dia da nossa dor, o outro vem, mas você, rapaz, você não pode, você ajuda tanta gente e agora você está assim? Não, irmão, isso é muita ruindade, é muita maldade. Então, o conselho que eu dou para vocês, tanto de psicólogo como de pastor, quando você for visitar um irmão que perdeu um parente, nada de querer levantar a pessoa, o que importa é você estar ali do lado, presente, nada de palavras emotivas, escuta ele, se ele te falar, você fala da graça de Deus, da glória de Deus, mas nada de ficar empurrando a pessoa para um estado de fortaleza, que Deus, né, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então é nessas horas que Deus, né, se mostra presente, né? E aí ele ainda afirma que tem algo errado na vida de Jó. Ele fala, olha Jó, tem algo errado na sua vida, né? Por quê? Porque ele diz que quem é inocente, quem é santo, quem é justo, não sofre. Essas são as palavras que ele vai falar. Mas só, irmãos, que ele está falando da sua própria bondade, da sua própria experiência. Ele está falando daquilo que ele pensava com relação ao agir de Deus. Porque nós vamos ver ao longo do texto que ele estava certo, mas ele estava também errado. É incrível, né? Então a gente tem que procurar o meio termo. E ele vai seguir dizendo, ele chega até se autoexaltar, tá, irmãos? O Elifaz, tá? Chega a se autoexaltar. No capítulo 5, a gente encontra ele falando algumas coisas. O homem, porém, nasce para o trabalho, como as faíscas voam para cima, né? Ele está dizendo assim, que a gente nasce para a fadiga, assim como as faíscas voam para cima, né? Ou seja, é certo que a faísca volta para cima, e é certo que o homem nasce para a fadiga. Ele começa a dizer umas coisas que ele imagina. Ele fala, mas quanto a mim, olha bem, quanto a mim, ele está dizendo dele, eu buscaria a Deus, e ele entregaria a minha causa. Misericórdia. Sabe, ele está falando com quem? Com quem que ele está falando isso? Que ele no momento daquele não ia agir igual Jó? Ele está falando para Jó que no lugar de Jó, ele ia buscar a Deus e ele ia entregar a causa dele. Sabe para quem que ele está falando, irmãos? Ele está falando, não é para o pastor Edgar, não. Ele está falando, não é para o apóstolo Paulo. Ele está falando, irmãos, para Jó, que era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal, irmão. Não era qualquer um, não, era Jó.
É por isso que esses camaradas vão levar lá na frente uma pancada de Deus. Eles estão falando certo, é certo que está falando, mas não é certo, porque Jó não era em nenhum aspecto um homem que suas obras iam causar dano na vida dele. Como é que você vai me dizer? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, o camarada chegar e pregar para ele. Você lembra lá aquela passagem que Jesus fala para a gente tirar a trave do olho para poder ver o cisco no olho do outro? Misericórdia, irmão, né? É a mesma coisa da gente chegar para Jesus e querer ensinar Jesus alguma coisa. Você acha que ia dar certo? Hein? Eu chegar perto de Jesus, né, e falar: ó, Jesus, ó, senta aqui, vamos conversar. Ó, Jesus, não é assim? Meu Deus, loucura, amém, queridos? É loucura. E é isso que esse camarada, em outras palavras, está falando, tá bom, queridos? Né? Então é um livro muito complicado, irmão. Muita coisa vai ter ainda nesse livro que vai deixar a gente remexendo para a gente poder compreender. A gente deve aplicar, cada um deve aplicar esse texto de uma maneira na sua vida. Aquilo que Deus te falou, você aplica. Mas eu escrevi o seguinte: nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos a respeito de Deus, que Deus é que está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo, que é Deus que mandou doença para fulano, que é Deus que mandou fulano. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, a respeito de Deus, para nós não ensinarmos doutrina errada, né? Isso é muito perigoso, isso é doutrina, tá, irmão? Se eu digo que fulano está sofrendo por causa do pecado, né, se fulano está sofrendo porque Deus mandou uma doença para ele, eu estou falando algo muito sério a respeito de Deus, que eu tenho que ter muita base e fundamento para eu não ensinar algo errado de Deus. Nós vamos ver aqui ao longo da história, é que tanto os amigos de Jó, quanto o próprio Jó, fala de Deus o que não devia ter falado. Jó, tudo bem, ele estava na hora da aflição, e esses 3 amigos dele, o que tinha que abrir a boca e falar a respeito de Deus o que não devia? Deus vai cobrar isso deles lá na frente, tá? Então, irmãos, e nós nunca devemos também relacionar a aflição da pessoa ao pecado. Eu não tenho direito, e nem doutrinariamente posso dizer que o irmão Joaquim sofre por causa do seu pecado. Eu não tenho direito nenhum de virar e dizer que o ninja sofre por causa do pecado. Só Deus pode dizer, só Deus. Isso a gente tem que aprender a levar para nós. Nossa boca amaldiçoa muito, irmãos, quando Deus não mandou amaldiçoar. A nossa boca fala coisa que não devia. Então isso eu coloco para a gente pensar. Nunca devemos relacionar a aflição do outro ao pecado. Por quê? Eu coloco ali, porque o que te mantém de pé não é a tua justiça, mas é a graça e a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E não tem fuga, não tem saída. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu estou aqui servindo a Deus, não é porque eu fui forte, eu fui corajoso e larguei o pecado e aceitei Jesus no dia 14 de abril de 1986. Não, se eu estou aqui hoje, se eu trilhei o caminho que eu trilhei, porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançou, e muitas vezes eu quis pecar, e Deus não me deixou e me ajudou. Essa é a realidade. E se você for esperto, você vai sair aqui dessa noite pensando também: opa, peraí, se eu estou aqui, é porque a misericórdia de Deus é que me sustenta, porque é pelo Senhor, é pela mão de Deus que eu estou de pé, e é pela mão de Deus que eu não vou cair. Amém, queridos? Porque quando a gente pensa diferente, irmãos, a gente tomba e a gente cai. Amém? Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, Deus, bendito é o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra. Tira do nosso coração os temores, os medos, tira de nós aquela coisa desesperada que às vezes temos, até mesmo de que o Senhor venha nos punir pelos pecados que cometemos, aqueles medos que a gente tem do Senhor, porque na verdade sabemos pela tua palavra que o que vai nos sustentar de pé no dia do juízo não é, Senhor Deus, exatamente as coisas que eu fiz, mas é a forma como eu me portei diante do Senhor em temor. Se temos que ter medo, é do Senhor, e aí nos correr para os braços do Senhor e pedir no Senhor proteção, nos guarda, nos proteja. É isso que o Senhor espera de nós. Todo homem, toda mulher, desde Adão, é humano, é pecador, só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Então é normal esse temor do Senhor que o Senhor espera,
E eu peço ao Senhor que nos ajude a depositar todo o nosso medo no Senhor e direcionar para o Senhor. Que o Senhor possa fortalecer esta igreja e nos ajudar cada dia a confiar. É pela graça e pela misericórdia do Senhor que nós permanecemos de pé. Obrigado mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe, te dê uma ótima noite em nome de Jesus.